E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, retornamos aqui a fim de darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Olá, caros ouvintes. Vamos recomeçar o nosso estudo. Estamos no capítulo 17. No programa passado, nós conversamos sobre a surpresa que o André Luiz teve ao ser notificado que ele iria morar na casa do companheiro Lísias, daquele enfermeiro, visitador, psicólogo, assistente social da primeira hora. E ele vai conhecer, não é, a casa de Lísias e nós também falamos do conselho que o ministro Clarencio deu ao André Luiz para que ele aproveitasse o tempo que ele vai ficar observando e estudando nos 4 ministérios lá de Nosso Lar. Os 4 ministérios que ele teria acesso, que são o Ministério da Regeneração, do Auxílio, do Esclarecimento e da Comunicação. Que ele aproveitasse. Nós comentamos que esse aproveitamento desse período antes da nossa reencarnação nos facilita, quando reencarnarmos, nos facilita muito. A nossa infância e a nossa juventude é preservada. Até comentamos também que quando encarnados, o final da nossa encarnação, se bem aproveitado, se o que acontece conosco nesse final de encarnação, se a gente souber se resignar a ele, isso também facilita a nossa entrada no mundo espiritual. Então, nosso comportamento sempre influenciando nas novas etapas evolutivas. E aí nós paramos no parágrafo 18, quando o Lísias chega em casa. Então vamos lá. Mãe, mãe, gritou o enfermeiro apresentando-me alegremente. Esse é o irmão que prometi trazer-te. Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Essa casa é sua. E abraçando-me. Soube que sua mãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. A gente observa a nobreza desse espírito, não é? A maturidade, o bom senso desse espírito. Porque ela, com toda delicadeza, ela está dizendo para ele que não quer, ela não vai tomar o lugar da mãe dele. Ela apenas vai ser uma amiga que vai ter as funções maternais. E quais são as funções maternais? É cuidar. A mãe, não é? Ela cuida daquele espírito que Deus confiou a ela. Então, ela vai também fazer a mesma coisa com o André Luiz, mas com toda delicadeza, né? Ela não está querendo ocupar o lugar da mãe dele. Ela está falando que ela vai ser, não é? Uma irmã, uma amiga, e que vai cuidar dele. É isso que ela está tentando dizer para ele. E aí o André Luiz coloca: não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento. Mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se adivinhando-me os pensamentos. E quando eu estava lendo isso, eu lembrei do bom humor, né? Do bom humor que, se a gente não cultivá-lo, a gente adoece. No livro Calma, do Espírito Emmanuel, no capítulo 24, tem uma página, eu não sei se o Marco consegue achar aí. Consigo. Calma, capítulo 24. Ele é uma página que fala o bom humor.
E lá ele diz mais ou menos isso, que muitas das vezes os espíritos não sabem distinguir se a pessoa está mal... O título da página é mau humor. É mau humor. Lê lá embaixo, assim, quase no final, ele fala que já não dá para distinguir quando é mau humor ou doença, enfermidade. Vamos lá. É pequenininha a página, é interessante. Então, as últimas, quer que leia as últimas? As 3 últimas? Ela começa assim, ó, é pequenininha. Se o mau humor é o livro Calma de Emmanuel, capítulo 24, mau humor. Se o mau humor te envolve a maneira de sombra sufocante, procura examinar-lhe as origens, a fim de que possas liquidá-lo tão imediatamente quanto possível. Caso alguma dúvida te preocupe, não será com aspereza que conseguirás os recursos preciosos, de modo a resgatá-la. Doença, quando aparece, solicita remédio e não intolerância para curar-se. Porque o mal-humorado ele é intolerante, é a característica. Contratempos em família não se desfazem com frases vinagrosas. Se pretendes adquirir companheiros e colaboradores, a irritação é um antigo processo de perder amizades. Lembra-te de que ninguém consegue algo realizar sem os outros e de que os outros não são culpados por nossas indisposições e insucessos. Ninguém sabe até hoje onde termina o mau humor e começa a enfermidade. Olha só, né? Interessante, né? Onde termina um e começa outro. É um limite muito tênue, é uma linha e de tanto você ficar mal-humorado, uma hora você adoece. Então, o mau humor pode ser causa de muitas das nossas enfermidades. É uma linha, como ele coloca ali, muito tênue. Mas é só o finalzinho. Agora. Se não se sabe de ninguém, até agora, que o azedume tem auxiliado. Se você deseja livrar-se dessa máscara destruidora, cultiva a paciência e aprende a sorrir. Então, cultivar alguma coisa é aquilo que nós ainda não temos. Então é para cultivar. Quando a gente cultiva uma horta, é porque a semente está sendo jogada na terra, tem que adubar, tem que dar aguinha direitinho, fazer prece, né? E ela crescer a plantinha. Então isso é cultivar a paciência. E o sorriso. Porque minha mãe mentia. Vou perder a paciência contigo. Ela não perdia, porque ela não tinha. Né? Mas o sorriso não custa nada. Não é? E é um treinamento para a gente tirar o mau humor da nossa vida. Então, a dona Laura, ele diz que ela é uma pessoa... Ele já notou que ela é bem-humorada. E para viver em nosso lar, o mau humor não pode fazer parte do sentimento, das emoções das pessoas que lá habitam. Tem os exemplos do dia a dia, né, Tereza, que encarnaram, que nós temos, todos nós temos sempre alguém conhecido que tem todo motivo para estar aborrecido e mal-humorado, com todas as dificuldades financeiras, doença na família, não é? No movimento espírita, nas nossas incursões em tentar ajudar alguém, a gente vê isso, né, o tempo todo. A pessoa tem todo motivo para ficar aborrecido e chorando, mas está sempre rindo. Meu Deus, fulano está rindo, mas será possível? Até a gente fica chateado que às vezes ele está rindo, porque tem todo, mas não é o treinamento, o espírito já está amadurecido naquilo. Já aprendeu que a irritabilidade, a impaciência não leva a lugar nenhum, né? Não, leva sim. Leva, como diz o Emmanuel, leva à enfermidade. Leva à enfermidade. E aí, no parágrafo 23, ela continua. Está proibido de falar em agradecimentos, não o faça. Obrigar-me-ia a lembrar, de repente, muitas frases convencionais da Terra. E ele botou 3 pontinhos. 3 pontinhos. Né? Porque muitas das vezes a gente usa certas frases, a gente fala só por falar. O sentimento não está atrelado à frase. É isso que ela quer, acredito que seja isso que ela queria dizer para ele. Que a gente fale realmente do que esteja sentindo. Porque falar por falar, a pessoa nem vai sentir realmente. Se não tiver uma energia junto com aquelas palavras, muitas das vezes a gente trabalhando em reunião mediúnica,
a gente já ouviu relatos, eu pessoalmente já ouvi relatos de espírito dizendo assim, não é o que você falou, é o sentimento que eu estou sentindo através de você. Como você está me colocando. É que Jesus fala, a boca só fala do que está cheio o coração. A gente não é perfeito, mas a gente, na reunião mediúnica, a gente procura dar o nosso melhor e se interessar verdadeiramente por aquele que chega em sofrimento. Então, muitas vezes, como ela está dizendo, né? Você não precisa me agradecer não, né? Porque você vai me obrigar a lembrar de muitas frases convencionais da Terra e que às vezes a gente fala por falar. E na questão, né, Tereza, do agradecimento, a gente lembrou de uma situação, porque essa questão do agradecimento é muito perigoso também. Porque nós somos ainda espíritos muito arraigados à questão vaidosos, né? Isso, da vaidade, que eu falar, da vaidade, da lisonja, né? Não que nós não sejamos nada, não valemos, não é assim também, né? Nós estamos espíritos ainda lutando, né? Estamos em luta aí, cada um sabe de si, mas elogios a gente tem que tomar cuidado. A gente sempre lembra sempre de Raul Teixeira, uma palestra muito antiga que ele fala, quando ele começou a falar, a ter as suas palestras, a passar a doutrina espírita para auditórios cada vez maiores. No início ele conta isso, e ele recebia muitos elogios, muitos aplausos, né, efusivos, e ele começou a ficar preocupado com aquilo. Raul, que estudioso, que sempre o foi, começou a ficar preocupado. E o Camilo, que é o seu espírito guia, seu orientador, disse a ele: meu filho, não se preocupe, quando te elogiarem, de alguma maneira, você automaticamente, mentalmente, passa o DOC, que é aquele que a gente faz no banco, agora, né? Pix. Agora é Pix, né? Naquela época não tinha Pix. Passa o Pix para Jesus. Passa para ele, a conta é dele. Agora, quando te criticarem, seja qual for, bata no peito, porque realmente é seu. É uma coisa que você tem que avaliar se a pessoa está falando a verdade ou não, porque a crítica é válida, né? E aí nós lembramos de um caso muito interessante que está no livro Paulo Estevão, né, em que Paulo, eu estou tentando achar o capítulo aqui, mas é que são os capítulos muito grandes, em que Paulo está na cidade de Listra e está fazendo as suas pregações, né? E aí ele vê um aleijado. E aí, observando o aleijado, ele fixa os olhos nele e diz assim: amigo, em nome de Jesus, levanta-te. E o homem levanta, né? Isso aqui é um relato que o Emmanuel dá. Paulo deve ter feito muito isso, né? Médio de cura, que também o era. E aí o homem levanta. E aí o povo fica maravilhado com aquilo, começa a endeusar Paulo. E no meio daquelas aplausos e tudo, todos ficam em posição, o Emmanuel relata aqui, todos lhe ouviam a palavra, e depois disso Paulo começa a pregar a palavra de Jesus. Genuflexo em atitude estática. Todo mundo fica genuflexo, de joelhos, em atitude estática, olhando para ele. É um Deus que está aqui, né? Acabou de mandar, todo mundo conhecia o aleijado ali da cidade. E aí, continuando, daqui a pouco vem um velho sacerdote, paramentado, segundo os hábitos da época. Eu vou ler como está escrito aqui. Surgiu inesperadamente, conduzindo 2 bois engrinalados de flores, com ademanes e mesuras solenes. Em voz alta, o ministro de Júpiter convida o povo ao cerimonial do sacrifício aos deuses. Iam sacrificar o animal em homenagem a Paulo. Paulo percebe o movimento popular e, descendo ao centro da praça, grita com toda a força dos pulmões, abrindo a túnica na altura do peito. Ele rasga a túnica e fala assim: não cometais sacrilégios, não somos deuses, vedes, somos simples criaturas de carne. Então, Barnabé fica, mas Paulo, e Barnabé que está junto com Paulo, mas Paulo foi um grande triunfo hoje. Muitas pessoas vão nos acolher por causa disso. E aí Paulo responde: mas quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Então Paulo ali dizendo que não é Deus, não é. Ele é feito de carne. E tem a questão do elogio, porque ele acabou de curar um aleijado, gente, imagina a cena. E todo mundo endeusando, não é? Então quando ela fala aqui da questão, é proibido falar de agradecimentos,
não é que nós não vamos recusar, não é isso. É que nós temos que nos vigiar. Vigiar é a vigilância que nós temos que ter o tempo todo quando recebemos algum elogio, né? Agradecer o elogio, muito obrigado e tal, mas perfeito, minha filha. Quem recebe, quem merece realmente elogios, e pensa, não vai magoar a pessoa também, não é isso que nós estamos falando. Mas no seu pensamento, treinar. Quem merece elogios na terra é Jesus. Para não ficar aquilo que às vezes acontece, aquela rasgação de seda. Exatamente, o desequilíbrio. É o desequilíbrio. Né? Nós temos a obrigação, claro, de agradecer, mas temos a obrigação também de não esperar agradecimento. Esse que a doutrina vem dizer. Exatamente. E aí, continuando, estamos no parágrafo 24. Rimo-nos todos e murmurei comovido, que o Senhor traduza o meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Então, o agradecimento dele foi um pedido a Deus para que Deus abençoasse aquela família. Isso aí está certo, né? Entramos. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos terrestres. Então, a gente está vendo como é uma colônia muito ligada à terra. As casas são bem parecidas com as nossas. Objetos, em geral, demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime significação espiritual. Um piano de notáveis proporções. Descansando sobre ele, uma grande harpa, talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando-me a curiosidade, Lísias falou prazenteiro. Como vê, depois do sepulcro não encontrou ainda os anjos arpistas. Mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos, né? Então, aqui o Lísias vai fazer uma alusão aos atavismos que todos nós temos por conta das muitas encarnações em algumas religiões, que achamos que vamos, ao desencarnar, encontrar anjos. Anjos como seres privilegiados da criação divina, porque já foram criados com todo um cabedal de conhecimento e com todo um cabedal de sentimentos elevados. Então, lógico, ele está usando de ironia aqui, mas está querendo nos alertar que a gente tire isso da cabeça. Porque os anjos, eles são anjos porque eles percorreram toda uma jornada evolutiva imensa. No capítulo 8 do livro, da primeira parte do livro O Céu e o Inferno, quem tiver interesse, Kardec vai falar sobre os anjos, né? Sobre esses os atavismos que existem sobre a existência dos anjos. Ele vai colocar nos primeiros itens desse capítulo, ele vai colocar o que as pessoas acham que são os anjos, a maioria das pessoas, e depois ele vai fazer uma refutação. O que ele vai colocar? Ele vai dizer por que não pode ser dessa maneira, e depois ele vai colocar o item sobre os anjos na visão espírita. E eu só vou ler um pedacinho. O que Kardec diz para a gente que são os anjos? Os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta. Porque a gente tende à perfeição, mas a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é Deus. E continua Kardec, fruindo em sua plenitude a prometida felicidade. Antes, porém, de atingir o grau supremo, gozam de felicidade relativa ao seu adiantamento. Felicidade que consiste não na ociosidade. Por isso que ele diz que a harpa está esperando
aqui, esperando por nós mesmos. Porque para a gente ser anjo, a gente vai ter que se esforçar e trabalhar bastante. E como ele diz aqui, não é? Gozam da felicidade relativa ao seu adiantamento, felicidade que consiste não na ociosidade, mas nas funções que Deus apraz confiar-lhes, e por cujo desempenho se sentem ditosos, tendo ainda nele um meio de progresso. Então, o Lísias, ele faz uma ironia aqui, uma brincadeira com o André Luiz, mas ele está dizendo, olha, os anjos, eles trabalham. E se você quer tocar, né, como ele coloca aqui, essa harpa aqui, ela está esperando por espíritos que possam a dedilhar. Então, que nada é gratuito. Todo conhecimento, todo trabalho a nível de sentimental e emocional, tudo demanda tempo e esforço. Mas todos nós precisamos começar, porque, como eu gosto de brincar, do céu a gente só vai receber chuva e vento e os raios solares. O resto a gente tem que se esforçar para conseguir, não é? Então, repetindo, como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos harpistas, porque a ideia nossa era que quando desencarnássemos, a gente iria escutar as harpas dos anjos comendo uva deitado nas nuvens, sem fazer nada. Mas aí temos uma harpa esperando, por nós mesmos. Então que a doutrina espírita, ela nos esclarece bastante, porque se Deus houvesse criado os seres privilegiados, ele perderia um dos seus atributos, que é a justiça, porque ele deixaria de ser justo. Para uns ele dá tudo e para outros ele não dá nada. Que justiça é essa? Então, tudo que a gente for analisar e pensar, a gente tem que pensar nos atributos divinos. Se Deus é justo, ele não pode ter criado espíritos com capacidades maiores, até com esforço maior do que os outros. Todo mundo nasceu simples, não é? E ignorante. Tereza, o que você está falando de anjo, que Kardec fala, anjo, espíritos tão elevados, né? E me veio aqui à mente a sabedoria divina, que a gente não entende ainda, vinculada à reencarnação. Quando o nenenzinho nasce na família, que a mãezinha olha para ele, é meu anjo. Ela fala que é meu anjo. Sim. E ali está o espírito endividado, muita coisa para refazer. Ao nosso nível, o nosso nível evolutivo. Recomeçar tudo novamente, né? Mas para ela é um anjinho e tem que ser assim. Tem que ser assim. A sabedoria divina. Às vezes alguém ali que te puxou o tapete, acabou com a tua vida e está ali aquele anjo. É meu anjinho. E é mesmo, e tem que ser assim. Não é? É a bênção divina do esquecimento para que comece a acender aí o perdão e o amor. Não é? Esses anjos, eles não foram criados no mesmo momento que nós, com certeza não. Mas Deus cria sempre e não para nunca de criar. Como Jesus, os anjos que eles existem em todas as religiões, se falam deles. Em todas, desde as religiões mais primitivas, já se falava nesses espíritos bondosos, amigos, que ajudavam. Todos, mas eles não tiveram um princípio, um ponto de partida junto conosco. Eles já foram criados, assim, como Jesus, e às vezes em sistemas solares que já desapareceram. Eles são nossos irmãos mais velhos. E isso também é verdade. Bem mais velho. Se esforçaram, mas são bem mais velhos. Esquecendo que Jesus se utilizou de um anjo para informar Maria da sua vinda aqui na Terra. Sim, né? Com certeza. É isso. Então, estamos encerrando mais um programa. Vamos continuar esse assunto, né? Esse assunto de anjo é muito importante. Muito importante. A gente saber que não estamos desamparados, nenhum de nós.
Graças a Deus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. Muita paz a todos. Mandando um abraço para os amigos lá do Vicente Moretti, especial o Jonas, que nos escuta com tanto carinho. A Joana lá de Volta Redonda. Muita paz. Muita paz, muito obrigado. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.